Olá, alunos! Estamos aqui em mais uma aula de matemática, geometria analítica, e o assunto de hoje é o ponto médio de um segmento. Bem, lembrando, segmento é aquele subconjunto que retiramos de uma reta. Então, se eu tenho um segmento com extremidades A, B, e eu quero calcular as coordenadas de um ponto que fica exatamente no meio desse segmento, então vou determinar aqui uma fórmula para que nós possamos calcular essas coordenadas x e y desse ponto médio. Então vamos ver aqui, ó. Temos aqui um segmento AB e colocamos no plano cartesiano. Observamos que as coordenadas de A é x1, y1, coordenadas de B é x2, y2. Só que eu quero encontrar o valor da coordenada m, xm e ym, dessas duas coordenadas, em função de A e B. Então, vamos determinar a nossa fórmula. Vamos projetar tudo aqui no eixo x, né? x1, xm, x2. Então, quando eu projeto o xm, ele vai dividir exatamente no meio essa distância de x1 a x2. E aqui no y, eu também, quando projeto no eixo y, ele vai também colocar exatamente no meio da coordenada entre y2 e y1. Então, vamos olhar. Já que ele faz exatamente isso, né, dividir ao meio o segmento XA e XB, então vamos começar a observar. A projeção do eixo X, nós vamos ter XM menos XA e XB menos XM. Eles são iguais, então eu vou colocar aqui, ó, xm menos xa é igual a xb menos xm. Nós vimos que a projeção está exatamente no meio. Ora, eu quero isolar esse xm. Como aqui eu também tenho xm do segundo membro, então vou passar para o primeiro membro. Então, nós vamos adicionar dos dois lados o simétrico do xm. E aí, claro, ele vem positivo. E o xa, eu vou passar para o segundo membro, também adicionando o simétrico de menos xa. E aí, quando nós colocarmos para cá, ele vem positivo. E aí, no primeiro membro, eu vou ter xm, ou seja, 2xm, e eu coloco dessa maneira aqui. E do outro lado, eu vou ter xa mais xb. Ora, isolando o xm, eu vou ter esse 2, eu quero tirar esse 2 e eu coloco ele para o segundo membro. Então, eu vou dividir nos dois lados por 2, nos dois lados por 2, e vai ficar exatamente assim. xm é igual à média aritmética entre A e B, xa e xb. Só para nós encontrarmos o valor da coordenada x do ponto médio, então o que eu vou fazer? Eu vou somar xa mais xb e vou dividir por 2. No y, nós vimos também que é da mesma forma. Ele vai dividir exatamente ao meio, né, aquele segmento das projeções. E, do mesmo modo, nós vamos ter ym igual à média aritmética de ya mais yb, a somatória, correto? Então, vamos lá. Como é que ficou a fórmula para encontrar as coordenadas do ponto M, do ponto médio, do segmento? Nós vamos fazer em x, coordenada x, somando as coordenadas x dos extremos e dividido por 2. E na coordenada y, nós vamos somar e dividir por 2. Está aqui a fórmula das coordenadas do ponto médio. Vamos a um exemplo simples. Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento que tem por extremidades, aqui a coordenada de A, menos 1 e 4, e coordenada de B, 5 e 2. Ora, para a gente encontrar o ponto médio exatamente, né, que está entre o segmento A e B, bastamos substituir as coordenadas. Então, vamos colocar aqui, ó, quem é xa? É menos 1. Quem é xb? É 5 positivo, dividido por 2. Caso da coordenada y, ya 4 e yb 2. Vamos somar
Aqui 4 mais 2, depois dividir por 2. 5 menos 1 vai me dar 4 positivo. 4 mais 2 dividido por 2 vai me dar 6. 6 dividido por 2, 4 por 2, né? Então, temos 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2, que vai ser 2 e 3 de resultado. Simples assim. Então, basta você substituir os valores aqui e dividir por 2, média aritmética das coordenadas. Agora, é claro, nós podemos ter um exemplo um pouquinho mais difícil do que simplesmente encontrar o ponto médio, que é aquele lá. Vamos ver aqui esse exemplo. Nesse exemplo, nós vamos misturar os dois conteúdos, tanto o cálculo do ponto médio quanto a distância entre pontos. Por quê? Vamos lá. Os vértices de um triângulo são os pontos A, B e C, com essas coordenadas. Calcule a medida da mediana AM no triângulo ABC. Primeiro, o comando está pedindo aqui, ó, calcule a medida da mediana AM do triângulo ABC. Então, eu preciso saber primeiro o que é mediana. Mediana vai ser esse segmento que vai de um vértice aqui, por exemplo, o vértice A, até o lado oposto, exatamente no ponto médio do outro segmento. Nesse caso aqui, eu estou pedindo somente o AM, mas eu poderia pedir o BM, o CM, né? Então, nós vamos ter num triângulo 3 medianas. Nesse caso aqui, nós vamos calcular apenas a mediana AM, que vai do vértice A até o ponto médio do lado BC. Então, para eu poder calcular aqui a medida dessa mediana, que é um segmento, seria a distância de A até M, eu preciso saber quem é ou quais são as coordenadas deste M para calcular a distância. Então, eu não sei, eu só sei as coordenadas de A, B e C. Para a gente encontrar as coordenadas de M, eu vou utilizar aqui o ponto B e o ponto C para encontrar o ponto médio desse segmento aqui. Então, vamos lá. Ora, o XA e o XB, na verdade, vai ser o quê? Vai ser o X, ó, B e o XC. XB e XC. Então, nós vamos ter 2 e menos 4. E no caso do Y, nós vamos ter menos 6 e mais 2. Aqui, ó. 2 positivo e 4 negativo. E o 6 mais 2. Menos 4 mais 2 vai ser 2 negativo. E menos 6 mais 2, subtrai o sinal do maior em módulo, vai dar menos 4. Sobra aqui a divisão para fazermos. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Pronto, achamos aqui a coordenada do ponto M. Agora, nós vamos calcular a distância de A até M, que é a medida dessa mediana. Então, vamos lá. Nós vamos substituir aqui, ó, e calcularmos a distância de A até M. Então, nós vamos ter, lembrando, x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Então, nós vamos ter o x do m, que a gente acabou de encontrar, que é o menos 1, menos da fórmula, e o x de a. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. O y de m, que nós encontramos, menos 2, menos da fórmula, e o 4. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, esse menos 0 aqui não existe, a gente esquece, deixa para lá. E nós vamos ter só menos 1 elevado ao quadrado. Desse outro lado, nós vamos somar e conservar o sinal. Menos 6. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. E menos 6 ao quadrado é 36 positivo. Somando 1 mais 36, nós vamos ter 37. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 37. Ou seja, é aquela distância de A até M, ou seja, é a mediana que nós estávamos procurando. Raiz quadrada de 37, ok? 2 exemplozinhos para a gente poder compreender essa primeira parte aí do ponto médio. Então,
Dúvidas, reveja novamente, curta, compartilhe com os colegas que não acessaram ainda e até a próxima.